Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade a mais essa parte de sintaxe, certo? A gente viu algumas coisas relacionadas à sintaxe, o que era sujeito, o que era complemento, o que era um verbo, quais são os tipos de verbos, tipos de sujeito. A gente viu um montão de coisa, certo? A gente viu os termos essenciais, os termos acessórios e até os termos essenciais, integrantes e acessórios, certo? Mas a partir de agora a gente vai começar a nomear a parte da oração. Tenho certeza que você, certo, já passou pela parte de conjunção, mas se você não se familiarizou muito, certo, eu quero que você, na verdade, volte. Não assista essa aula agora, eu quero que você retome para a parte de morfologia e você veja a parte da conjunção, certo? Tudo que eu vou ensinar aqui, você já viu na parte de conjunção. Tudo que eu vou falar, na verdade, eu só vou falar quantas palavras. Como eu disse no início do curso, muita coisa que você não aprende na sintaxe é porque a sua base de morfologia é muito fraca, certo? Eu preciso que você esteja com a base de conjunção muito sólida para que você consiga entender e compreender o que eu vou falar a partir de agora no período composto por coordenação e subordinação, certo? Então, se você, na verdade, Camila, eu vi a aula, lembra, eu estudei, eu sei, só que muita coisa eu já esqueci. Retoma, certo? Às vezes, quando a gente vai assistir aula, a gente sempre anota uma coisa e outra. Não precisa você anotar. Abra seu caderno na parte de conjunção, certo? Dê uma leitura. Eu disponibilizei PDF também. Faça a leitura do PDF. Assista a aula é bem básica, certo? 30 minutos, 40 minutos. Dedique para ver essa aula. Por quê? Muita coisa do que a gente vai ver agora, na verdade, eu só vou relembrar do que a gente já viu em conjunção, certo? A gente só vai trocar nome. Lembra que eu disse que a mudança de morfologia para sintaxe é só troca de nome? Pronto. Então, agora, o que a gente chamava de o que lá na morfologia a gente chamava de conjunção coordenada aditiva, agora a gente vai atribuir nome às orações. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Só que tudo isso eu já dei um embasamento lá em conjunção, então, pelo amor de Deus. Não lembra, não tem embasação ainda, volta, assiste de novo e depois você passa para essa aula, certo? Sempre digo também que agora é o momento da parte mais chata de língua portuguesa para vocês, certo? É a parte que eu amo, na verdade, identifico demais, que é basicamente agora você decorar. Quero dizer a você que, infelizmente, sua banca cobra, certo? Sua banca vai cobrar a nomeação dos períodos. Ele vai perguntar que tipo de oração é, o nome da oração, certo? E que tipo de oração vai iniciar a partir de uma conjunção empregada no texto. Então, é necessário, na verdade, que você faça decoreba, certo? A partir de agora, claro, que você vai entender, eu vou dar alguns macetes, tal, 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 tal. Mas tem conjunções que você vai precisar aprender, certo? E vai ter conjunções que você vai precisar decorar, certo? Parte de coordenação mesmo, vocês sabem que são divididos em 5, certo? Tem 5 tipos de conjunção. Aqueles 5 tipos você vai ter que decorar. Já a subordinação, a gente tem 3 que subdividem em outros. Mas das 3, certo? 2 você vai ter que aprender e uma você vai ter que decorar. Então, quando for na hora de aprender, eu vou dizer, gente, é necessário que você aprenda. Se não entendeu, volta o vídeo e repete novamente. Caso você já tenha entendido, quando for para decorar, gente, isso aqui é para decorar. Então, você vai só colocar um papelzinho lá no seu quarto e decorar essa parte, certo? Sempre digo que, na verdade, a partir de agora, vai ser aquele tipo de aula que, às vezes, você está vendo, você vai pensar que não está aprendendo, mas, na verdade, você vai estar aprendendo, certo? Eu digo aos meninos de presencial que sua mente não é louca, certo? E nem você é doido. Você vai pensar que não aprendeu, porque se você já for diretamente para questões, que é o que eu faço, certo? E por isso que eu tomo muito fumo em algumas matérias, mas que quando você vai para a questão, você vai errar demais, certo? Mas eu vi um professor de informática falando isso, ele dizia que a persistência vai levar à perfeição. E aí eu me recordei de quando eu estudava língua portuguesa antes de virar professora, que era basicamente isso. Eu estudava língua portuguesa quase todos os dias e foi por isso que eu me apaixonei por ela, certo? Mas, na verdade, o que vai levar à perfeição, o que vai levar ao aprendizado é a persistência. Então, é como eu disse, tira pelo menos 30 minutos para ler um PDF, para ver alguma coisa de língua portuguesa todos os dias, que eu tenho certeza que você vai aprender, certo? Eu não sou mais bonita do que você. Se eu tiver a capacidade de aprender língua portuguesa, eu tenho a capacidade de aprender qualquer matéria, assim como você também tem a capacidade de aprender língua portuguesa. Então, pelo amor de Deus, retoma para a parte de conjunção para a gente avançar, certo? Então, basicamente, aqui a gente vai ver período composto por coordenação e subordinação, certo? Vou estar relembrando, na verdade, algumas coisas das quais a gente já tinha visto. A gente vai iniciar falando sobre período composto por coordenação, certo? E aí, nas coordenadas, a gente vai ter 2 tipos.
a gente vai ter a parte da assindética e da sindética. Como eu já tinha falado, uma oração vai ser um conjunto de palavras, certo? E esse conjunto de palavras no meio eu vou ter que ter um verbo. Então, não existe oração sem verbo, certo? A oração ela vai ser coordenada quando ela não precisar da próxima oração, certo? Do outro verbo. Quando eu falar oração, você já assimila verbo, certo? Coordenada porque eu não vou precisar de uma outra oração que foi dita anteriormente ou posteriormente. Ela, por si só, vai completar o seu sentido, certo? Então, ela vai ser sozinha. Então, perceba que a oração coordenada vai ser aquela oração individual. Ela não vai precisar do outro para poder fazer complementação de sentido. Quando eu falo do termo assindética ou sindética, vai relacionar a conjunção. Lá em conjunção, em morfologia, a gente viu que palavras similares à conjunção é síndeto, nexo, conectores, certo? Se você perceber e abrir o seu edital da Polícia Civil ou da Polícia Militar, não vai estar lá escrito conjunção. Ele vai colocar assim, elementos coesivos como conectores. Esses conectores são as conjunções. Então, são palavras similares, certo? Que trazem essa relação de conjunção. E aí eu já venho trazendo para você o papel principal da conjunção. Sei que você sabe que a conjunção ela tá ali no meio para fazer a união entre orações, certo? E orações a gente já tem que lembrar de verbo. Tranquilo? Então, basicamente, uma oração coordenada vai ser um conjunto de palavras que tem verbo, coordenada porque ela não vai precisar de uma outra oração para completar o seu sentido, e assindética porque não vai existir a o quê? A conjunção ali, certo? Para fazer separação de uma oração para outra, certo? Não vai existir o quê? A conjunção. Tranquilo? A gente vai ver no meio prático também após eu explicar essas partes. E aí eu tenho a parte da sindética, que é quando eu vou ter a conjunção. A partir do momento que eu tenho uma conjunção, ela pode ser de 5 tipos. Ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva, certo? Então eu sempre digo que você vai precisar decorar as adversativas. O rol adversativo é o mais cobrado em todo tipo de prova, certo? E aí a gente também tem a questão do aditiva, que a gente tem o e e o mas. Ele tanto pode ser aditivo como adversativo. Isso eu preciso que você relembre, por isso que eu pedi para você voltar para a parte de conjunção, certo? Nas videoaulas e até no próprio PDF eu estou explicando a diferença entre o e e o mas, quando ele vai vir no modo aditivo ou adversativo, certo? E aí eu já trago essa parte de período composto por coordenação. Então, só retomando, oração coordenada vai ser um conjunto de palavras que tem verbo que faz sentido. Ela não vai precisar de uma outra oração para completar sentido. E a partir disso, você vai ter síndeto ou não, você vai ter conjunção ou não. A sindética, síndeto, né? E o as, certo? Porque vai ser um prefixo de negação. Eu estou negando que tem conjunção e no outro eu estou afirmando que tem conjunção. E além da conjunção, eu vou entrelaçar qual o sentido que ela vai estar posta ali na oração, certo? Então, basicamente, eu tenho aqui, ó, em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas de homens ao trabalho não remunerado, mas o tamanho da disparidade varia, certo? Essa oração aí, na verdade, eu peguei de uma questão da UPNET, certo? Essa questão da UPNET, ela trazia uma questão do que, certo? Desse período de coordenação a gente vai ver depois, mas na verdade ela perguntava que tipo de oração era essa, certo? A primeira coisa para analisar, deixa eu só diminuir aqui, por favor, a minha aula, que eu preciso que vocês enxerguem tudo, certo? Porque a partir de agora a gente vai começar as anotações. Eu vou ficar bem pequenininha porque eu vou escrever aí, certo? E aí eu preciso que vocês façam o quê? Pessoal, deixa eu ver aqui onde tá ligado, total, certo. Pessoal, essa parte aqui eu preciso que você faça o quê? Que você faça análise através dos verbos que foram postos, certo? Pessoal, eu vou começar a grifar algumas coisas, certo? Para que você comece a entender. Essa parte aqui, mede as mulheres ao redor. Primeiramente, para fazer análise sintática da relação de período, certo? A primeira coisa que você precisa identificar são os verbos. Porque a partir do momento que você identifica verbo, você sabe que ali vai ter uma oração, certo? Então, a gente já vem aqui, ó, dedicam é um verbo, certo? Dedicam é o verbo dedicar. Então, a gente já tem um verbo aqui, tranquilo? A gente vai ter outro verbo. O trabalho não remunerado, certo? Remunerado aqui vai ser verbo também, certo? Deixa eu colocar até numa cozinha mais clara, né?
ficam melhor, tá? Mas o tamanho da disparidade. Então, na verdade, aqui você viu as mulheres ao redor do mundo, o dobro das horas, os homens ao trabalho não remunerado. Vê só, a primeira coisa que você deve identificar antes de fazer essa análise é fazer a identificação de quê? Como eu já disse, dos verbos, tá? Aqui tem outro verbo, variar. E aí, o que é que eu tenho que dizer a você? A partir do momento que você tem dificuldade em verificar os verbos, é só você olhar. Percebeu que a maioria dessas palavras aí, ela sempre tem um artigo antes dele. E a partir disso, a gente vai ter a identificação de quê? De substantivos. É porque lá na parte de morfologia, só para relembrar você, falei que quando a gente quer fazer substantivação de uma palavra, é só a gente pôr o quê? Um artigo antes dela, né? Assim, ó. Ó, mulheres tem artigo, redor tem artigo, mundo tem artigo, dobro tem artigo, horas tem artigo, homens tem artigo, trabalho tem artigo, certo? Tamanho tem artigo e disparidade também tem artigo, certo? O que não vai ter artigo aí vai ser essa parte do não, que vai ser um advérbio. Vocês lembram que eu falei que o advérbio ele vai pegar o sentido dele e jogar em cima de outra palavra. Essa outra palavra vai ser verbo, advérbio ou próprio adjetivo. Perceba que o não aí tá pegando o sentido negativo dele e jogando em cima do verbo remunerado, certo? E além disso, você vai ter aqui o termo variar, certo? Que vai ser um verbo que vai estar trazendo o que é que vai variar e sobre o quê, certo? E aí a gente fez a identificação aqui, na verdade, de 3 orações. Então, como é que eu calculo o número de orações? Fazendo a identificação de verbo, certo? Cuidado, porque às vezes, se antes vinha um artigo, aquela palavra não vai ser verbo, ela vai se tornar um substantivo. Então, cuidado na identificação dos verbos, certo? Muita gente pode ter achado que trabalho era verbo, porque vem do verbo trabalhar, mas não, tá? Por conta do artigo antes dele. Redor também, certo? Mas tinha artigo antes dele, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente fez a identificação, na verdade, de que a gente tem um período composto por quantas orações? 3, né? Assim não tem 3 verbos, então tem uma identificação de 3 orações, certo? A partir disso, a gente vai ter aqui, certo? A relação de quê? Da identificação, certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer a identificação é de quê? De que os elementos que fazem a subdivisão, na verdade, dessas orações são vírgulas, certo? E conjunções. Então, basicamente, quando a gente tem orações assindéticas, essas orações elas vão ser divididas através do uso da vírgula. E quando a gente tiver as orações coordenadas ou subordinadas, elas vão ser subdivididas ali. Uma oração vai ser subdividida da outra em relação à conjunção que foi empregada, certo? A gente já fez a identificação aqui de uma conjunção, né? Assim, a gente tem a conjunção aqui mas, certo? Ela vai ser conjunção que indica o quê? Lembra que eu disse a você, decora o rol das coordenadas. Você vai precisar decorar o rol das coordenadas, certo? Então, cuidado com isso. Ó, você vai ter aqui uma oração, certo? E aí eu trago aqui. Dedicam. As mulheres ao redor do mundo dedicam o quê? O dobro das horas dos homens ao trabalho não remunerado, certo? Então, perceba aqui que, na verdade, você tem o quê? 2 orações, certo? E aí é onde adentra. Se eu não tenho conjunção, você está vendo aqui alguma conjunção que está vindo para fazer a separação de dedicam e de remunerado? Tá? Não, não é assim? Então, basicamente, aqui você vai ter uma oração, certo? Uma oração o quê? E aí eu te pergunto, que tipo de oração é essa? Perceba que você tem verbo. Então, a partir do momento que você tem verbo, você tem oração. Tranquilo? Se eu disser a você que só as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas dos homens ao trabalho não remunerado, você vai me entender? Sim, né? Assim, então ela é coordenada. Perceba que não precisa do mais o tamanho da disparidade varia para que você entenda o sentido do dedicar, certo? E aí eu vou olhar. Você tem síndeto? Você tem conjunção? Não. Então vai ser orações assindéticas, tá? Então você aqui vai ter a identificação, na verdade, de uma oração coordenada assindética. E a partir disso a gente vai fazer a análise do próximo verbo. Tranquilo? Então vamos para cá. E aí eu venho para cá. Remunerado, certo? O que é remunerado? O que é remunerado? O trabalho, é assim? O trabalho, tá? E aí, quem é remunerado. Tranquilo? Então, na verdade, aqui você está diante de um verbo intransivo. Você tem um verbo, então você tem uma oração, certo? A partir do momento que você tem uma oração, e aí eu pergunto a você, se eu disser apenas o trabalho não remunerado, você entende? Claro que entende. Se eu disser a você que o meu trabalho é não remunerado, você vai me entender?
Claro que vai, porque a minério não precisa de complemento, tá? Então você vai ter uma oração aqui. Eita, Jesus. Fica vermelha. Você vai ter aqui. Você vai ter uma oração, certo? Coordenada, porque uma não vai precisar da outra. Perceba, você vai fazer análise antes da vírgula, tá? Você tem que fazer análise antes da vírgula. Por quê? Porque ali você já vai ter uma condição nessa outra oração. Então, basicamente, quando a gente vai fazer análise de oração, você tem que fazer o quê? Cortar na conjunção, certo? Então, perceba que tudo que vem antes, você, na verdade, não tem síndeto. Então, aqui vai ser uma oração coordenada assindética. Tranquilo? Vamos lá para o mais. A questão do mais já é outra questão, porque você tem um verbo que é variar, então você vai ter a oração. Perceba que se eu disser a você que o tamanho da disparidade varia, você vai me entender, então ela é coordenada. E que, na verdade, agora você tem conjunção, então você vai ter uma oração coordenada sindética, e aí você vem. Esse mas aí, ele vai exprimir um sentido de quê? Adição ou adversidade? E aí eu pergunto a você, por que adição e por que adversidade? E qual a diferença entre elas? Espero que você saiba, tá? A questão aqui de adversidade é por conta do uso da vírgula, tá? A gente sabe que quando eu tenho mas, certo? Num ponto adverso ou aditivo, a gente sempre vai ter o uso da vírgula. Por quê? Porque todas as orações coordenadas sindéticas, elas vão ser usadas vírgulas, tá? Com a exceção de quem? Do e. Quando ela estiver no modo aditivo, você não usa vírgula. E quando ela estiver no modo adversativo, a vírgula vai ser obrigatória, tá? Então, eu poderia dizer que, em média, as mulheres ao redor do mundo dedicam o dobro das horas dos homens ao trabalho não remunerado. E o tamanho da disparidade varia. Então, perceba que faz sentido eu colocar o E aí também, certo? Só que perceba que a maior diferença, na verdade, do E é esse uso ou não uso da vírgula. Se você tiver a vírgula, ela vai estar no modo adversativo. Se você não tiver a vírgula, você está no modo aditivo, certo? Mas aí eu tenho mas. E aí é só você trazer essa questão de que, peraí, existe uma disparidade de variação. Por quê? Porque a mulher vai dedicar o dobro das horas do homem ao trabalho. Então perceba que, na verdade, aí traz uma questão de quê? De quê? De adição ou de adversidade? De adversidade, né, assim. Então por isso que esse sentido vai ser adversativo, certo? Então, na verdade, você vai ter o quê? Uma oração coordenada assindética, duas orações coordenadas assindética e você vai ter uma sindética adversativa. Então perceba que a análise da oração precisa ser feita desse modo, tá? E você vai identificar que tipo de oração é através da conjunção que foi empregada. Então, ó, pra gente dar continuidade, próximo slide, tá? Agora eu só vou estar falando, eu já expliquei, agora eu só vou estar lendo para que você assimile, certo? Ó, coordenação são orações independentes, certo? De sentidos. Simplesmente uma não vai depender da outra para ter o seu sentido próprio. Temos de um período composto por coordenação duas divisões, que foram as que eu mostrei. São as orações coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas, tá? É só fazer a alteração aqui. E aí a gente adentra para coordenada assindética, são orações que estão uma ao lado da outra e estão ligadas por uma pontuação, como eu falei, a pontuação vai ser a questão da vírgula, tá? E aí não vai ter a conjunção. Então, a ausência dessa conjunção vai trazer uma relação de assindética. Com exemplo, cheguei, vi, venci. Perceba que são três verbos intransitivos, três orações independentes que são separadas por vírgula. Então, já o trâmite 1 aí que você pode colocar é que todas as orações coordenadas assindéticas, o uso da vírgula vai ser obrigatório, certo? E aí, quando você diz, ó, meu filho não quer trabalhar, estudar, ser independente. Então, perceba que se eu disser assim, meu filho não quer trabalhar independente, certo? Você entende? Se eu disser que ele não quer estudar independente, você também entende? E se eu disser que ele quer ser independente, você também entende. Então, perceba que, na verdade, um verbo ele não vai precisar do outro para fazer essa complementação de sentido, certo? E aí, a gente também vai ter essa parte de coordenação sindética, que vão ser as orações que estão postas uma ao lado da outra e vão estar ligadas por uma conjunção, que é basicamente, como eu falei, a questão da conjunção do síndeto, certo? Ela vai trazer uma questão de quê? De que eu vou ter duas orações, o síndeto vai estar no meio, que vai estar unindo essas orações, certo? Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque na parte de subordinação a gente vai ter orações iniciadas por conjunções. Mas pelo menos nessa coordenação sindética, a gente vai ter o quê? Duas orações sendo juntadas, certo? Sendo unidas através de quê? Desse síndeto.
Então, elas vão ser postas uma ao lado da outra e vão estar ligadas por conjunção. Perceba que eu disse assim, ó, meu filho não quer trabalhar e estudar. Perceba que, na verdade, aí eu tenho dois verbos, certo? Querer trabalhar. Na verdade, eu tenho locução verbal, né? Assim. Querer trabalhar e estudar. Então, esses dois verbos, ou melhor, essa locução verbal e esse verbo, ele foi unido através da conjunção e, tá? Então, na verdade, você vai ter aqui a disparidade de quê? De uma oração coordenada assindética até o trabalhar, porque lembra que eu falei que para fazer a análise sintática da oração, você vai ter que fazer o quê? Pega a conjunção, identifique a conjunção, corte na conjunção, certo? Você vai analisar antes da conjunção e após a conjunção. Tranquilo? Então, basicamente, vai ficar assim: meu filho não quer trabalhar e estudar. E aí, eu vou pegar aqui, deixa eu fazer até a separação, né? Para que vocês entendam melhor, tá? Aqui, formas. Aqui um tracinho, certo? Para que vocês consigam identificar, tá? Eu tenho um tracinho aqui. E a partir disso, eu vou fazer a identificação antes e após, tá? E aí eu digo, meu filho não quer trabalhar. Eu tenho um verbo, tá? Então, eu tenho identificação aqui, na verdade, de quê? De oração, certo? E não tem síndeto. Então, é uma oração coordenada assindética. E depois eu vou fazer a identificação da mesma coisa através do quê? Até a vírgula. Porque lembra que eu te falei que você vai ver a conjunção e cortar nela, tá? Então, você vai ter aqui uma outra conjunção que é o porquê. E aí, você vai fazer a análise de e estudar, certo? E estudar, você vai ter uma oração, porque tem a identificação de verbo. E se eu disser a você apenas estudar, você vai me entender, certo? Então, você, na verdade, vai ter uma oração coordenada, certo? E com a presença do síndeto, vai virar sindética aditiva, porque está com o sentido de adicionar. Tranquilo? Você vai ter também o porquê, que vai introduzir o quê? Oração, eu tenho o querer ser, certo? Então, isso aí vai ser uma locução verbal, que vai estar indicando o quê? Uma oração, certo? Coordenada, porque se eu disser a você que eu quero ser independente, você vai me entender e eu não vou precisar de uma outra oração para poder fazer complementação de sentido. Então, isso vai ser uma oração coordenada sindética, certo? Sindética porque tem um síndeto, que é o porquê, e esse porquê está com sentido de explicação. Então, vira oração coordenada sindética explicativa. Tranquilo? Então, eu tenho aqui a identificação de duas conjunções, uma que adiciona e a outra que traz uma explicação, certo? Então, ó, os tipos de orações coordenadas sindéticas, certo? De acordo com as conjunções usadas, a gente vai ter as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser classificadas em 6. Em 6 não, em 5, né? Na verdade, foi a contagem aí que ficou errada. Eu tenho a aditiva, certo? Eu tenho a adversativa que eu disse a vocês. Decorem, 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 decorem. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? Aí eu acrescentei o não obstante, ainda assim, neste meio tempo. Se não tá no seu... Não sei se eu acrescentei lá no PDF, se eu falei ou não, mas aí se eu não falei, você já vai voltar e já vai acrescentar, tá? São 3, principalmente a Banca Sesc Sebrasp, eu vi em questões atualizadas, certo? De provas anteriores, 2021 e 2022. Que é a questão do não obstante, certo? E aí eu quero que você tenha uma atenção maior para o não obstante. Quando a gente chegar na subordinação, eu vou ensinar vocês, porque o não obstante, eu sempre digo para vocês decorarem a adversativa, porque ela tem muita familiarização com a subordinada concessiva, tá? O sentido é muito, muito, muito parecido. E a gente só vai conseguir fazer a identificação, na verdade, da diferença de uma para outra, sabendo que tipo de conjunção foi empregada. Por isso que eu digo, decora adversativo, tá? Mas eu quero trazer para você que o não obstante, ele tanto pode ser concessivo quanto adversativo. Mas tudo isso vai depender de como o verbo vai estar. Mas aí, quando a gente vê a parte de subordinação, é que eu vou explicar um pouco mais disso e como diferenciar quando vai ser adversativo ou concessivo, certo? E aí, a gente vai ver a parte da alternativa, da conclusiva e da explicativa, certo? Para finalizar, a gente tem aí as orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas vão informar uma ideia de soma, adição, a oração que está anteposta, certo? E aí eu tenho eu e meu irmão, estudamos e revisamos todo o assunto. Perceba que o e ali, ele na verdade está fazendo um adicional de termos e um adicional de orações, certo? Os termos são eu e meu, certo? Meu irmão. E eu também tenho essa condição para estar adicionando aí essas duas orações. Estudamos e revisamos, certo? E aí tem um exemplo de algumas conjunções ou locuções conjuntivas, como e, nem, tá? Cuidado, porque o nem é e, não, certo? Eu já vi a Banca Sesc Sebrasp cobrando que o nem, ele é apenas não, certo? O nem é como se fosse um advérbio de negação, e não é. Ele é uma conjunção
aditiva, certo? Eu tenho também, bem, como, não só, mas também, não só, como também, não só, também, assim como e apenas o como também, tá? Nas orações coordenadas sintéticas adversativas, eu tenho que vão informar ideias de oposição à oração anterior. Então, é necessário que você verifique. Como eu disse, se liga. É obrigatório os de vírgulas antes dessas orações coordenadas sintéticas adversativas. Então, toda vez que você tiver identificação aí de uma conjunção adversa, você vai anteposto, certo? Colocar uma vírgula anteposto, não pode ser depois. Se for depois, já vai ser para uma outra coisa, tá? A vírgula tem que vir antes. Ó, eu queria ir à festa, mas minha mão não deixou, certo? Eu percebo que, na verdade, eu tenho uma ideia contrária aí, certo? Exemplos de conjunções e locuções adversativas: e ou mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ainda assim, aí se você quiser acrescentar, tem um não obstante neste meio tempo. Tranquilo? Então, aí a gente vai ter também as orações coordenadas sindéticas, certo? Sindéticas alternativas. Ela vai informar ideias que trazem uma alternância em relação à relação à oração anterior, certo? Então, você se ligue também, porque na maioria das vezes o uso da vírgula ela vai ser obrigatório entre as orações coordenadas sindéticas alternativas. Porém, se houver apenas uma oração, a vírgula será opcional. Camila, como assim? Pessoal, já percebeu que você diz assim, que eu quero isso ou aquilo? Perceba que o ou ali, ele na verdade vai estar fazendo a separação de quê? De termos. Então, quando eu tenho uma separação de termos, você não vai colocar vírgula, tá? Eu quero isso ou aquilo, tá? Você tem separação de termos, não são orações, não são verbos que você está separando. Então, na verdade, você não vai pôr vírgula. Porém, se você estiver fazendo a identificação aí, na verdade, está fazendo a separação, na verdade, de orações, é necessário que você coloque a vírgula. Principalmente quando se trata de locução alternativa. Por quê? E aí eu já trago para você o que é uma locução alternativa. A locução alternativa, ela vai ser quando eu tenho mais de um o quê? Uma conjunção. Então perceba quando eu digo só ou, quero isso ou aquilo, perceba que eu tô com uma conjunção só, você não coloca. Mas se eu disser que eu quero ou isso ou aquilo, tá? Então perceba que na verdade você tem uma locução conjuntiva, então você vai ter que colocar a vírgula, tá? Tudo isso aí eu vou estar remetendo na parte de pontuação, que tá bem pertinho da gente ver, certo? Mas eu já queria trazer isso para você, para que você já vá se familiarizando com essa parte. Então, eu tenho aí o exemplo de conjunções e locuções conjuntivas. Eu tenho apenas ou, eu tenho ou, já, já, seja, nem, quer, que, certo? Que faça chuva, que faça sol. Isso aí, esse que vai ser uma alternância. Tranquilo? Tenho também a oração das coordenadas sindéticas conclusivas, que para quem está estudando para civil, que vai fazer redação, certo? É sempre necessário que você faça o início do seu último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão, com o quê? Conjunção conclusiva, certo? E aí ele vai informar a conclusão de uma ideia contida na oração anterior, que vai ser nos parágrafos anteriores. E aí você precisa se ligar também, porque o uso da vírgula para essa conjunção vai ser obrigatório. Então, toda vez que você iniciar lá a sua conclusão dizendo, portanto, vírgula, certo? Podemos concluir, vírgula, portanto, vírgula, tá? Essas locuções, essas orações coordenadas sindéticas conclusivas, essas conjunções conclusivas, na verdade, elas precisam estar postas com vírgula, certo? Então, coloque vírgula na abençoada. Perceba que eu diz assim, ó, meu carro quebrou na rodovia, por isso cheguei atrasado. Então, logo, cheguei atrasado. Perceba que tem uma vírgula anteposta a ela. Tranquilo? E aí eu tenho um exemplo de conjunções e locuções conjuntivas, tá? Pois, quando não começa a frase, tá? Porque tem que ter cuidado, porque o pois ele também pode ser o quê? Explicativo, né? Assim? Então, ó, o pois quando ele não vai começar a frase, certo? Portanto, logo, assim, por isso, de modo que, certo? Todos eles podem trazer uma relação de conclusão. E aí, para finalizar, a gente tem a parte das orações coordenadas sintéticas explicativas, que são basicamente as condições explicativas, que vão informar o quê? Uma explicação de uma ideia contida na oração anterior. Então, você precisa se ligar, porque o uso da vírgula vai ser obrigatório antes dessas orações coordenadas sintéticas e explicativas. Perceba quando eu digo assim, irei viajar agora, pois estou de férias. Então, na verdade, você está explicando, você pode trocar pelo porquê. Por que estou de férias, certo? E aí você tem exemplos de algumas condições e locuções conjuntivas. Um exemplo do próprio que, porque, portanto, pois, começando a oração, na verdade, certo? Ou seja, isto é. E aí eu já quero trazer uma questão de que preste atenção nessa relação do que
Porque a partir de agora a gente vai começar a nomear as orações, que é basicamente o que a banca cobra. E percebeu que eu tenho o quê? Tanto na alternância, que eu posso dizer que faça chuva, que faça sol, e eu também tenho o quê? Na parte de conjunções, o quê? Explicativas. Então, eu já quero abrir seus olhos para essa parte do quê? Porque eu sei que se você não é concurseiro de primeira, que você já vem estudando um tempo, você sabe que o quê? É um dos assuntos que mais cai, que eu aposto de verdade. Vai cair tanto para a PMPE quanto para a Polícia Civil de Pernambuco. Então, na verdade, é algo que deve ter cuidado, tá? Então, a primeira coisa que você deve identificar o quê? É trocando por outras conjunções, tá? Tenho dúvida se esse aqui é explicativo, é só você trocar pelo porquê, tá? E se for conclusivo, é só você olhar se tem dois que. Se tiver dois Qs, certo? Tiver dando esse sentido de alternância, você também vai saber que ela vai ser uma conjunção alternativa. Tranquilo? A partir da próxima aula, a gente já vai começar essa parte de período composto por subordinação. Lembrando que tudo isso aqui, na verdade, eu estou só relembrando alguns tópicos que a gente já viu na parte de conjunção, porque tudo isso eu já dei em conjunção, tá? Tudo isso eu já dei em conjunção. Então, preste atenção nessa parte e tamo junto. A partir do próximo bloco, a gente vai continuar, na verdade, a gente vai continuar com a parte de subordinação, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.